Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Nicolas Gerardi, esse aqui é meu canal, e hoje eu quero falar sobre teoria das bandeiras. Se você viu meu último vídeo, eu cheguei a falar um pouco de algumas alternativas do que fazer. Se você tem menos de 30 anos e quer tentar fugir do Brasil, buscar alguma nova oportunidade, eu dei o exemplo do Paraguai, tá? Mas o Paraguai não se limita só a essa opção. Existem muitas outras opções que englobam dentro do conceito de teoria das bandeiras. E explicando um pouco sobre o que é teoria das bandeiras, é basicamente você diversificar. E diversificar o quê? Tudo que tange quando vem a sua renda, o seu trabalho, sua liberdade, localização geográfica. Esses são alguns tópicos e eles acabam se entrelaçando, porque quando você consegue diversificar o seu trabalho em outro país, por exemplo, do Paraguai, você conseguir residir, ter liberdade de estar localizado em outro país, tendo uma renda internacional, ou seja, de outro país, que eles acabam liberando para não pagar impostos, nesse caso do Paraguai, e isso acaba te dando mais liberdade, tá? Então é você sempre visar ter mais liberdade, no sentido de pagar menos impostos, ter uma qualidade de vida melhor, enfim. E por que que isso importa, tá? Por que que isso é importante? Se você vem vendo algumas notícias aqui no Brasil, vai parecer que dá aquela sensação de que o cerco está apertando. Então, parece que cada vez mais a política vai ficando mais autoritária. E isso não acontece só no Brasil, tá? Isso até em outros lugares que passam por momentos de crise, de política, de guerra, e as pessoas não querem estar hospedadas num país que está em crise, que esteja passando por alguma crise, seja política, econômica, como por exemplo no caso da Venezuela, quando teve a hiperinflação e muitas pessoas, muitos venezuelanos acabaram saindo do país para procurar um país que tenha que elas pudessem ter uma qualidade de vida maior. Inclusive eu lembro uma vez que eu fui pegar um Uber para voltar para casa, né? Eu estava saindo de um lugar com os amigos que eu tinha ido sair e o cara era venezuelano. Ele tinha acabado de chegar no Brasil, na verdade, ele já estava faz um tempo e ele tinha acabado de chegar em São Paulo, que na verdade ele morou um tempo no Peru. E a história que ele me contou é que foi justamente por causa da economia. Então era inviável você, mesmo com um trabalho bom, seu dinheiro não tinha poder de compra. Então às vezes você precisava de um carrinho de dinheiro para comprar coisas simples, porque a economia era tão hiperinflacionada que eram precisos milhões, bilhões, trilhões de pesos venezuelanos. Eu não sei qual é a moeda, mas acredito que é pesos venezuelanos. Para comprar qualquer coisa. Então, que acaba sendo inviável. E daí, voltando ao ponto, por que que importa não só você ter proteção patrimonial, proteção fiscal, que no sentido de você se proteger de impostos abusivos, né? Mas também para ter liberdade geográfica, em transitar entre os países que você já está com uma residência, dependendo, tá? E proteção fiscal é justamente para você reduzir impostos de forma legal, tá? Sem sonegar, sem fazer lavagem de dinheiro de forma totalmente legal, 100% legal, indo de acordo com a jurisdição de cada país que você está hospedado, tá? E como aplicar? No conceito da teoria das bandeiras, existem 5 bandeiras. Dizem alguns que teria 6 bandeiras, que eu vou explicar mais para frente, mas as 5 principais eu coloquei aqui, na minha opinião, que é o que você precisa entender. A primeira é a cidadania, tá? Então, basicamente, existem várias formas de você conseguir cidadania para um país. O primeiro, que seria o mais simples e você teria que ter um punhado de sorte para conseguir, é a descendência, que nem, por exemplo, da cidadania italiana. Antigamente, se você tivesse descendência italiana por parte de avós, tataravós, de qualquer forma que você conseguisse provar
que você tinha uma relação com parentesco que era diretamente da Itália, você conseguiria a cidadania. Se você está antenado nisso, você já deve ter visto que isso mudou. Então, basicamente, não é mais assim. Se eu não me engano, é só agora para filhos e netos de descendentes diretos italianos. Então, isso é mais uma mostra de que vai apertando o cerco e vai cada vez ficando mais difícil. O segundo é você tirar residência, tá? Então, basicamente, você ficar um tempo naquele país, por exemplo, do Paraguai, que é o mais fácil. Você ficar um tempo num país e você passa a declarar seus impostos lá. Como o Paraguai tem essa política de renda externa, não, não necessariamente precisa ser em dólar, né? Mas se for a renda externa, a renda que você adquire no Paraguai, você não precisaria declarar seus impostos, né? Pagar impostos, ser um pagante ativo de impostos, né? E o terceiro, que seria o mais difícil, que é você basicamente pagar por sua cidadania. Existem países que você sim consegue pagar por cidadania. Se eu não me engano, um exemplo que eu vou lembrar agora, se eu não me engano, vai ser Dubai. Então você consegue pagar sim, fazer um baita investimento de algumas dezenas de milhares de dólares, tá? E você consegue ter a cidadania, em troca de você aproveitar os benefícios fiscais que o país vai poder te oferecer, tá? Indo para o próximo, residência fiscal, justamente, que é basicamente para você visar otimizar a sua renda. O exemplo que eu vou dar do Paraguai é se você tem sua renda internacional dentro do Paraguai, mesmo ganhando renda no Brasil, Estados Unidos, você trabalhando como um freelancer ou você ter um trabalho, né, que você está trabalhando de forma remota para uma outra empresa que está hospedada em outro país, por exemplo, para os Estados Unidos, Canadá, enfim, e você tem sua renda de fora. Isso também serve, tá? Bem, agora indo para o terceiro tópico, para o local onde ficam os seus ativos. É basicamente onde que você vai guardar a maior parte do seu patrimônio. Isso seria, você provavelmente teria que se preocupar isso se você tivesse uma renda bem, bem turbinada, tá? E você deixar em qualquer país pode ter o risco de confisco ou ter controle excessivo de capital. Então, inclusive, eu lembro de uma política que passou em um país da Europa, não sei se foi na França, na Espanha, na Itália, que para você sacar, acho que mais de 1.000 euros ou alguma coisa assim, você teria que reportar isso para o governo, tá? Para o Estado. Então, mesmo sendo algo simples, porque você ter 1.000 euros, R$ 1.000 em dinheiro vivo, não é muita coisa, dependendo. Mas o ato de você sacar isso da sua conta corrente para dinheiro físico para você fazer o que quiser, porque as transações que você faz com dinheiro físico, obviamente, vão ser anônimas, né? São irrastreáveis. E você ter esse controle é um problema, tá? Então, tem gente que também se preocupa com isso de onde que vai guardar o seu patrimônio. O quarto tópico é onde você realizaria negócios, tá? Pensando mais no país, se você vai ter algum benefício fiscal. Se você for um empresário e você quer empreender naquele país e você ter esse benefício fiscal do Estado, vai ajudar bastante. Então, também tem esse ponto que você pode considerar. Se a regulação, a jurisdição do país ter uma política aberta para empresários, né? E o quinto, um local para lazer. Pensando, obviamente, mais na questão de qualidade de vida, você ter um custo-benefício. Muita gente até que tem renda externa aqui no Brasil fala que o Brasil é um lugar que tem um custo-benefício razoável para se morar. Mas aí você pode ter outros pontos que talvez não sejam interessantes para você estar hospedado aqui, ter uma residência aqui. Isso vai de segurança, na economia, na política, enfim. Então, esses são os 5 pontos que eu acredito que sejam os mais importantes. Tem um outro também que seria onde você vai cuidar e crescer dos seus filhos, tá? Esse é um ponto importante, mas obviamente seria bem mais para o futuro e caso você realmente
se preocupe com isso, ok? E para concluir o vídeo, finalizando por aqui, é basicamente você estudar a teoria das bandeiras e entender como que você pode ter mais liberdade, basicamente para fugir de governos autoritários, tá? Então, quando você vai percebendo que, como eu falei, o cerco vai se fechando e vai ficando mais complicado para você ter mais liberdade, é justamente o ponto que você vai querer ter liberdade de poder se deslocar entre outros países, ter liberdade de movimentar sua renda, seu trabalho, tá? E fugir de imposições fiscais injustas. Por exemplo, como o aumento do IOF aqui no Brasil, passou para 3,5%, já gerou uma baita repercussão. Inclusive, o governo já está estudando a medida de voltar atrás, porque realmente é algo assim inviável, é ridículo. E alguns pontos para você considerar também, como eu falei, economia, política, infraestrutura, qualidade de vida, violência também é um tópico importante, porque no Brasil, pelo menos na América do Sul, é um dos países, se não o país, salvo engano, o país mais violento da América do Sul. Então você ir para outros países, Uruguai, Argentina, Paraguai mesmo, Chile, o número de homicídios para 100 mil habitantes chega a ser muito menor. Para o Brasil chega a ser mais ou menos uns 22 homicídios a cada 100 mil habitantes. Para os outros países é bem menos que a metade, tá? Então é um ponto a se considerar também, porque você não vai estar querendo se hospedar, passar e viver com a sua família num país que seja violento, que seja perigoso. E, obviamente, outros pontos, a saúde pública, caso você precise, a qualidade de vida, pensando no custo-benefício de você viver de fato, infraestrutura, política e economia. Na política e economia seria mais para países que estão passando por crises, mas obviamente você não vai querer buscar como alternativas países em crise, mas sim países que já estejam estabilizados, estejam com uma economia, uma política com crescente, uma economia boa e uma política estável, tá? Basicamente é isso. Espero que tenha ficado claro para você o que é mais ou menos a teoria das bandeiras, como você pode aplicar isso. Não é simples, é um processo que, caso você queira realmente levar a sério para frente na sua vida, estudar a possibilidade de se hospedar, tirar residência fiscal, dependendo até cidadania, para outros países, é um processo que vai levar tempo. Então, é algo a se estudar, algo a se planejar para o seu futuro. Tem pontos que você tem que levar em conta, como, por exemplo, da sua família, do seu patrimônio, enfim. Então, qualquer coisa, tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo o seu comentário. Se for interessante, posso estar fazendo um vídeo. Se quiser também, mandar lá no Rescarata, mínimo de 21 satoshis para mandar pergunta, ok? Então, muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.